Ei, gente, cá estou eu de novo. Vamos ver se agora dá tudo certo. Que bom! Ei, Juliana! Ai, que bom! Seja Obrigada. muito bem-vinda. Ai, obrigada, gente. Desculpem aí pelo esse transtorno aí. Eu estava entrando pelo computador, né? E aí, enfim, não sabia que não dava certo. Mas obrigado aí, tá? Desculpem aí esse atraso. Fique tranquila, foi ótimo para a gente poder aprender também como é que trabalha live aqui no Instagram, que Sim, tem que avisar para os nossos convidados que não dá certo tentar entrar pelo computador, então foi ótimo, é só porque é a primeira vez. Aí sim, com certeza. gente, então, para a gente começar aqui a nossa conversa, eu vou apresentar rapidamente a professora Juliana. Ela é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela também foi colaboradora do Departamento de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Brasília, onde fez o seu estágio pós-doutoral. Ela é atualmente vice-coordenadora do grupo de pesquisa CIRS, Cultura, Identidade e Representações Simbólicas, onde ela fomenta a linha de pesquisa Cidade, Violência e Direitos. Ou seja, não poderia ser uma melhor convidada para a gente estrear aqui o nosso programa de lives da revista empírica, da revista de estudos empíricos em direito. A Juliana começou a sua carreira com etnologia indígena. E essa é exatamente a minha primeira pergunta para ela. Juliana, como é que você saiu dos índios para o campo do direito? Bom, mais uma vez eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, apresentando um dossiê tão importante e que a gente teve um acolhimento tão positivo na revista, né, e um prazer estar aqui, que bom que a gente conseguiu. Enfim, sim, eu vim da etnologia, eu fiz graduação, né, em ciências sociais com habilitação em antropologia na UNB. E aí, no terceiro semestre de graduação, eu comecei a fazer um estágio na Fundação Nacional do Índio, na FUNAI. Né? E aí eu fui para um departamento, que era o Departamento de Identificação e Delimitação de Terra Indígena, e fiquei 2 anos trabalhando como estagiária na FUNAI. E depois, quando eu terminei a minha graduação, fiz algumas consultorias, né? Era um momento bem positivo para ciências sociais, para antropologia, muitos recursos, né, principalmente do governo alemão, para fazer o processo de identificação de terras indígenas na Amazônia Legal. Então, quando eu saí da minha graduação, eu não fui direto para o mestrado, eu fui trabalhar, né, nessas consultorias, né, muitas vezes vinculada à Unesco, PPTAL, a KfW e tudo. E assim, aí eu fiz meu trabalho com indígenas, minha graduação foi com um grupo indígena, meu mestrado trabalhei com os índios Caiapó, mas aproveitando uma consultoria com a FUNAI, que eu tinha feito a identificação e delimitação daquela terra indígena. Depois eu fiz um levantamento ecológico com os índios Munduruku, também uma consultoria para a FUNAI. E depois nesse campo eu fiquei muito doente e fui trabalhar com os índios na meu doutorado, com os índios urbanos em Manaus, né? E aí, enfim, quando eu cheguei lá para fazer meu trabalho, minha tese e tudo, eu comecei a perceber,
Primeiro, eu entrei num momento que não tinha bolsa para todo mundo no doutorado, raramente aconteceu isso no departamento da UNB, que eu fiz meu doutorado no programa de pós-graduação da UNB. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a dar aula, e comecei a dar aula no curso de Relações Internacionais e no curso de Direito, né? E aí foi aí que eu tive a percepção de que eu sempre tinha trabalhado com a dimensão dos direitos e na luta pelos direitos dos povos indígenas, né? Então, assim, eu vi que isso estava lá, eu aproveitei essa minha experiência e lá no Uniceub, que era uma universidade particular onde eu trabalhava, eu comecei a trabalhar com histórico e tradição jurídica ocidental, sociologia jurídica, e aí comecei a me envolver cada vez mais pelo campo da antropologia do direito. Em 2010, eu fiz o concurso aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, entrei, né, e desde então eu sou professora aqui da universidade, no programa de pós-graduação em Antropologia Social e Departamento de Antropologia. Tive só em 2018, né, no ELA, lá na UNB, e aí eu vi que tinha uma demanda muito forte para trabalhar com a questão da violência, do sistema prisional, e aí foi um orientando meu, o Leonardo Alves dos Santos, né, foi meu primeiro orientando, que tinha um projeto de extensão nas prisões femininas aqui, que era o cinema nas prisões. E aí eu comecei a acompanhar esse projeto e aí eu entrei para o mundo prisional, vi que tinha essa demanda muito importante aqui. E aí estou aqui, né? E aí depois, em 2017, teve o massacre em Alcaçuz, né? Que foi um momento bastante delicado, bastante dramático e que me colocou em um processo de contato muito próximo com os familiares de preso. E aí passa a ser uma nova temática de estudo, né? E aí fiz várias denúncias de direitos humanos, precisei, inclusive, sair do Rio Grande do Norte, né? Por um tempo, por causa das denúncias que fiz. Enfim, aí eu estou nesse campo, né? Mas eu vi, enfim, para ser mais objetiva, o direito sempre teve assim no horizonte, né, do meu trabalho. Sempre trabalhei de certa forma com um direito de pessoas marginalizadas, né? Inicialmente os indígenas urbanos e agora os custodiados e suas famílias. Pois é, e eu sempre brinco com os meus alunos que se a mosquinha do crime e da segurança pública te picar, você nunca mais sai desse campo. E pelo que eu estou vendo, foi exatamente o que aconteceu com você, né? Apesar de você trabalhar muito com a questão dos direitos, o seu foco nos últimos tempos é muito mais as populações privadas de liberdade, as pessoas em situação de cárcere, né? Sim, sim. E a partir do momento, exatamente, né? É um tema muito difícil, muito complexo e que requer, às vezes, estratégias, né, assim, complicadas, porque a gente vive num contexto, principalmente esse contexto atual, bastante complicado, né? Assim, a gente tem muito forte esse apelo estereotipado mas que é muito forte, né? De que bandido bom é bandido morto. A gente está num processo de desumanização desse outro. Então, assim, a questão prisional, ela me... Ai, meu Deus. Juliana, Ela deu me uma chama leve muita travada. atenção. Aqui no Rio Grande do Norte, a gente tinha pouca... poucos trabalhos nesse campo prisional assim, a gente tem muito trabalho no sistema prisional que trabalha muito o sul e o sudeste, poucos trabalhos no nordeste, e a gente tem um dinamismo muito forte em relação à questão das facções, da questão prisional mesmo, que a gente tem dinâmicas, o PCC aqui é diferente do PCC em São Paulo, e o que aconteceu com a expansão das facções, por exemplo, que elas saem do presídio, mas estão nas ruas e vice-versa o tempo todo, né? O que aconteceu aqui no Rio Grande do Norte é bem diferente do que aconteceu em outros locais, porque a gente tem um processo não de aliança, mas de rivalidade explícita, que culminou, inclusive, no massacre, numa guerra, né? Então, é um tema muito importante, muito relevante, poucas pessoas trabalham, principalmente a gente tem muita gente trabalhando mais na sociologia do que na antropologia, inclusive. Claro, tem muitos pesquisadores na antropologia também, mas a gente ainda tem um certo um olhar ainda restrito para essa questão prisional no âmbito da antropologia, né? E assim, acabei que eu me envolvi, né, com esse campo e realmente não pretendo sair apesar das dificuldades.
e das limitações para entrar em campo, né, que são bastante complicadas. Depois do massacre de Alcaçuz, nenhum pesquisador está tendo acesso ao sistema prisional local, e assim sucessivamente. E como que surgiu a ideia de você e do professor Marcos Cardoso de montarem esse grupo chamado Antropologia do Crime e do Direito, Justiça e Criminalidade em Perspectiva, que foi a base do dossiê que vocês apresentaram na revista de Estudos Empíricos? Vocês já se conheciam? Vocês já realizavam pesquisa juntos? Ou a proposta era mesmo trazer mais luzes para essa questão prisional, que, como você bem destacou, apesar de ser muito enfatizada aqui no Sul e no Sudeste, não é tão... A gente não tem tanto acesso a pesquisas realizadas em outros ambientes. Parece que a nossa convidada caiu. Só um minutinho que a gente vai colocar ela aqui de volta. Enquanto isso, convido todos vocês para que deem uma olhada no nosso dossiê, porque está muito interessante. A Juliana vai contar um pouco mais sobre ele e sobre os textos que foram finalmente publicados, e sobre o processo de publicação, mas ela própria tem um texto que eu recomendo bastante sobre os familiares de presos. Juliana estava aqui dando um pequeno spoiler sobre o seu texto, de familiares de presos. Mas conta para a gente aqui como é que surgiu essa ideia de organizar o grupo de trabalho do ENADIR, que foi a base do dossiê aqui da revista. Então, o ENADIR é um congresso que eu e o Marcos Cardoso, né, que a gente foi colega na UNB, e a gente sempre participa do ENADIR, que é um evento assim que recomendo bastante, inclusive para todos os alunos da graduação. É um evento que a Ana Lúcia Pastore Chiritz Maia, né, faz com muito carinho e com muita dedicação, e num contexto assim, né, de dificuldade para ter recursos, né, para fazer esses eventos. Inclusive, vou fazer propaganda, porque teve uma chamada ontem, né, que a gente vai ter ENADIR esse ano, que a cada 2 anos tem. E eu e o Marcos Cardoso, a gente tem uma parceria desde o início do ENADIR, né, e a gente sempre está propondo de forma... A gente sempre está propondo, de certa forma, esse GT, que e sempre tem muita gente interessante participando, e nesse GT a gente teve trabalhos excelentes, muito interessantes. A gente tinha uma pessoa que apresentou com a orientanda dele, que é o Pedro Heitor, né? E o Pedro Heitor trouxe a possibilidade da gente pensar em fazer um dossiê, e a gente já conhecia a revista também, porque sempre o ENADIR publica os melhores artigos nela, né? E assim, como antropóloga, e assim, nesse momento que a gente está vivendo, eu sempre, como trabalhei, inclusive, em universidades particulares, dou aula para direitos humanos, para diversas turmas, né? Então, esse vínculo, esse diálogo com o direito, ele é muito importante, né? E valorizo muito essa perspectiva da pesquisa empírica no direito, né? Então, foi a partir daí, então, a gente tem um dossiê aí com trabalhos excelentes, né, que trazem categorias bem legais para a gente pensar. Tem, assim, eles focam a questão prisional, de menores em conflito, conflito com a lei, adolescentes em conflito com a lei, né, melhor termo, e outras questões também, mas tem um texto, um artigo da Jaqueline Muniz e da Fátima Sequeto, que é bem interessante, falando sobre a categoria de suspeito, enfim, mas foi aí a partir desses trabalhos do ENADIR, né? É sempre um espaço de diálogo das nossas pesquisas, de troca, e a gente ficou absolutamente feliz que esse resultado a gente que tenha sido ampliado e compartilhado, né, com um público mais amplo, como a gente está fazendo aqui também, dando continuidade. Que ótimo, nós também adoramos receber a proposta do dossiê, e fica aí já o convite para as próximas edições do ENADIR. Quem quiser propor dossiê para a revista, estamos sempre aqui de braços abertos para acolher esses trabalhos.
Juliana, uma boa parte da nossa audiência ela é composta por alunos de pós-graduação e eles têm, às vezes, muita dificuldade em entender qual que é a diferença entre um texto apresentado num congresso e um texto que vai ser publicado na revista. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente como foi esse processo. Assim, todos os textos que foram apresentados no GT vieram para a revista? O que vocês recomendaram? São os mesmos textos que foram apresentados? Quais foram as principais mudanças? O que tem de diferente entre uma apresentação num evento e um artigo que depois vai sair publicado numa revista? Os textos, assim, basicamente eles foram as mesmas ideias, só que na apresentação do Enadir, primeiro, ela é um tempo restrito, né? O que a gente tem que adaptar a nossa apresentação a esse tempo, né? Que é uma questão, às vezes a gente tem muito mais densidade num texto teórico, né? Mas as questões foram apresentadas no Enadir. Teve um debate bem interessante também, porque algumas contribuições aos trabalhos, né, que a gente e depois a gente acrescentou no nosso trabalho, mas todos os textos, é uma das coisas que eu e o Marcos Cardoso a gente sempre privilegia, é o fato, assim, a gente pegou, no nosso GT tinha gente de várias partes do Brasil, né, menos do sul do país, mas então foi gente do norte, do nordeste, etc. E a gente sempre privilegia, né, essa questão da interdisciplinaridade, então isso para a gente é super importante. E assim, aí alguns textos mas a gente sempre privilegia a questão da pesquisa empírica, né? Seja no direito, seja na antropologia, então esse é um foco. Então, todas as pesquisas que foram apresentadas foram fundamentadas em pesquisas empíricas. Isso é uma questão importante. Mas claro que houve, né, um refinamento maior, teórico, inclusive depois os pareceres, né, que a gente recebeu, os comentadores, né, então tem um processo mais demorado, mas eu sugiro na ação, né, que não deixem de participar desses eventos, e porque um exercício ótimo para estar compartilhando a sua pesquisa e, ao mesmo tempo, aprimorando o resultado delas e aproveitando também para escrever e difundir os resultados, enfim. Acho que é isso. E como foi a escolha dos pareceristas para esses textos? Porque tanto você quanto o Marco já tinham lido os textos, já tinham visto as apresentações. Você acha que foi mais fácil ou mais difícil do que era um Às processo vezes fica editorial travando. normal? Você consegue me ouvir agora? Juliana? Você me ouve? Eu te escuto perfeitamente bem, mas eu acho que você não me ouve. Juliana? Juliana? Técnica. Essa live vai servir para a gente aprender bastante sobre uso do WhatsApp para essa discussão. Juliana, agora você me escuta? Bom, enquanto a Juliana vai se reconectando, só para a gente explicar um pouco, né? Geralmente, quando um texto é inicialmente submetido a um congresso, se esse texto sai publicado em anais, ele perde o editismo. Então, ele não pode, por exemplo, ser submetido à publicação aqui na revista de estudos empíricos. Mas se é apenas uma apresentação, como acontece
é sempre encaminhar para 2 pareceristas anônimos, porque a nossa revista ela preza pela ideia de pareceres cegos, né? Ou seja, pareceres que são emitidos sem que o revisor saiba quem foi o autor daquele texto. E só depois esses textos são publicados. Então, isso significa que esse dossiê que foi organizado pela professora Juliana e pelo professor Marcos, ele não é composto de todos os trabalhos que foram apresentados no encontro do ENADIR, mas apenas alguns que passaram por todo esse processo, né? Juliana, você agora nos escuta? Então, provavelmente, para que no final a gente tivesse 10 textos, é bem provável que uma quantidade bastante substantiva tenha sido encaminhado para a revista e somente 10 passaram, né, por esse crivo dos 2 pareceristas e depois passaram também pela segunda revisão, né? Ou seja, cada parecerista pode solicitar modificações. É muito raro que os textos sejam aprovados sem nenhum tipo de sugestão de melhoria, e aí sim eles serão publicados. Juliana, no momento em que travou, estava explicando um pouco para os nossos espectadores qual é o processo de publicação, desde lá a apresentação no ENADIR até agora. E aí eu queria te perguntar se nesse processo todo de revisão e nesse processo todo de editoração, qual foi a atividade que para você foi mais difícil de ser realizada enquanto organizadora do dossiê? Então, aí, gente, desculpem aí pelos problemas técnicos, né, que está travando, enfim, chato isso, mas vamos lá, adiante. Eu não consigo ouvir muitas coisas, mas, assim, um dos problemas principais que eu achei, e eu tô como editora de uma revista de antropologia agora também, que é uma revista, Vivência, revista de antropologia, aqui da UFRN, e assim, eu não sei se vocês compartilham como editores, mas uma das dificuldades que a gente está tendo muito forte agora é para conseguir pareceristas, né? Porque todos os textos eles precisam passar por uma avaliação cega, né? Assim, então, foi interessante a Ludmila colocar que a gente fez um convite para que todas as pessoas que participaram do GT publicassem, mas nem todos quiseram participar, né? E a gente depois analisamos de novo, eu e o Marcos, depois todos os textos foram submetidos à análise, né, por pareceristas que não conheciam o nosso, sabiam quem eram a gente, né? Então, para a gente, como tinha que ter muitos textos, e tinha que ter no mínimo 2 pareceristas, e às vezes você precisa de um terceiro, foi bem difícil essa questão de conseguir os pareceristas e conseguir cumprir os prazos. E às vezes a gente tem que contar com os amigos, né? Com o mutirão mesmo, insistir. E assim, tá realmente difícil para as revistas, porque é uma atividade muito importante, mas pouco valorizada em termos de pontuação no currículo, né? E assim, aí tem muitas revistas que também que a pessoa dá o parecer e a gente não tem nenhum retorno, não é o caso aqui, né? Não tem nenhum retorno, não conhece, não fica sabendo da publicação, então isso vai desanimando. E então, realmente, um grande problema para mim os pareceristas parece que estão em extinção hoje. Eu acho que, e assim, para mim foi uma dificuldade isso. E agora a questão do financiamento também é outra, né? Mas aí já eu não senti isso como fazendo esse dossiê. Agora, falando das temáticas mesmo do dossiê, tem alguma chave analítica ou um tema que você acha que consegue interligar os 10 textos que foram publicados? Então, todos os textos eles estão falando, de certa forma, da questão da justiça e apontando como a justiça como uma construção social, como uma construção cultural, e uma justiça que é muito diferente das normas, que é diferente das normas, né? É a justiça vivida na prática. Então, a gente trabalha muito com percepções de justiça, né? Percepções de direitos. Então, assim, quase todos os textos que a gente tem textos que falam sobre o contexto prisional, sobre eventos políticos, sobre direitos indígenas, né, sobre a categoria de envolvidos que eu falei, né, então que a polícia seleciona pessoas, né, a partir dessa ideia, ele é envolvido com crime, ele conhecia tal
pessoas. Então, assim, todos os textos, de certa forma, estão discutindo essa noção de justiça, que combina com uma ideia de injustiça também, que é uma justiça hierárquica, desigual, né? E todos os textos, aí tem texto sobre chacina também. Então, todos os textos também são uma denúncia, né, desse funcionamento da justiça no Brasil, que é um funcionamento muito desigual e, ao mesmo tempo, um apelo, né, assim, para os alunos de direito. Eu acho que isso é muito importante, né? Eu dei aula para o direito em alguns anos, eu tenho muitos alunos da pós-graduação que vêm do direito, e é muito difícil assim quebrar duas coisas para esses alunos inicialmente. Primeiro, a ideia de que só a norma não basta, que a norma ela vai ser negociada, modificada, dinamizada de acordo com as questões culturais, então eu tenho que ver a norma na sua prática. E outra coisa, a maior parte dos alunos do direito ele já chega com um projeto, com a conclusão feita, que é uma coisa assim absurda para a antropologia, porque na antropologia eu só posso ter a conclusão a partir do momento que eu tiver o trabalho de campo, que eu escute meus interlocutores. Então, eu posso ter uma ideia, eu posso ter um direcionamento, mas a conclusão vai depender do que meus nativos, meus interlocutores vão dizer. E os alunos do direito têm muita dificuldade nisso, né? Porque eles já querem colocar a conclusão antes de ouvir e muitas vezes não conseguem ouvir esse outro, né? Então, assim, mas eu acho assim que para os alunos, então assim, a gente tem essa perspectiva em todos os textos de mostrar esse direito na prática, esse direito percebido, esse direito experimentado corporalmente por pessoas que vivem na favela, né, que vão passar por situações de humilhação, por pessoas que estão dentro da prisão, sofrendo humilhação, né, e tendo a sua dignidade violada, né, e assim, quatro artigos também falam sobre a questão prisional, né, que é um forte também, né, e, inclusive um dos artigos que eu trabalho, trago um pouco do meu trabalho de pós-doutorado, que eu fiz na penitenciária feminina do Distrito Federal, ali na periferia de Brasília, no Gama, e aí eu discuto um pouco da questão do encarceramento feminino, que cresce enormemente, e ao mesmo tempo tento denunciar um pouco essa falácia ou eficácia dessa política de guerra às drogas, né, como controle da desigualdade, da criminalidade. Então, tento trabalhar algumas dessas categorias, mas todos os textos eles estão discutindo essa ideia da justiça, mas da justiça na prática, experimentada e percebida, e muitas vezes percebido como injustiça, como violação de direitos, como falta de dignidade, né? Então, todos os textos falam isso e apontam também para um cenário de perda de direitos, né, também. Então, tem um texto da Bárbara Lupetti que discute essa questão política, um anúncio, né, do que a gente está vendo hoje, né, que se intensificou mais ainda desde a publicação do texto do ano passado. E o que você acha que o dossiê não deu conta de abarcar? Que tipo de temática que ainda seria muito importante quando a gente pensa objetos, especialmente os objetos típicos do sistema de justiça criminal, mas que não aparece no dossiê e que para os alunos, especialmente os que estão nos assistindo, podem ser temas interessantes de pesquisa? Bom, ontem, inclusive, eu estava vendo uma palestra, não é sobre o dossiê especificamente, mas estava vendo uma palestra, uma live da Unbox em Movimento, e aí teve um debate muito interessante fazendo um diagnóstico das ciências sociais hoje, mostrando, né, o momento que a gente está atravessando, que é um momento bastante complicado. E aí a professora Lia Zanota, né, ela falou assim de alguns caminhos para as ciências sociais que a gente tem, alguns temas que a gente não abordou, que talvez seriam importantes para a gente respirar no meio dessa tempestade, né? São temas que a gente não tem trabalhado tanto, como, por exemplo, a antropologia das elites, trabalhando com grupos neopentecostais, neoconservadores, enfim, né? Então tem toda essa dimensão aí que não envolve só o dossiê, mas a nossa área de pesquisa em ciências sociais como um todo, sobre a questão da democracia também, né? Então, assim, tem essas questões. Mas, por exemplo, a gente só tem um texto falando sobre a questão de direitos a povos indígenas, por exemplo. A gente não abarcou direitos de outros povos, né? Assim, o campo é enorme, né? A gente podia trazer a experiência com refugiados, né? A experiência de pessoas moradoras de rua. Eu acho que um debate sobre a questão de gênero também,
Eu acho que todos os textos, eu acho que é impossível falar de sistema prisional, de justiça, da desigualdade, da seletividade da justiça, sem falar no racismo estrutural brasileiro, mas talvez tivesse que ter um texto Uhum. mais focado, porque a questão do racismo estrutural acontecia quase todos os textos, mas ela não foi o foco de uma análise assim mais densa, mais aprofundada. E assim, eu acho que é um universo em expansão, né? E assim, talvez trabalhar mais com com antropologia, com policiais, com militares, que eu acho que a gente, no nosso campo das ciências sociais, a gente acaba optando por um grupo e tem Uhum. outros agentes da segurança pública, então antropologia com juízes, né? Enfim. Promotores. E é sorte que tem muitos alunos do direito. E é sorte que eu tenho muitos alunos que estão entrando no programa de pós-graduação, vindo do direito, Uhum. que têm feito muitos trabalhos com audiência de custódia, com fundamento de tribunais, né? Mas aí daria material para um outro dossiê já, né? Quem sabe para um próximo um Enadim, né? O próximo GT a gente se organiza e traz essas novas dimensões, né? Você tirou as palavras da minha boca. Pois é. Agora, pensando no seu texto, um dos textos que você assina nesse dossiê é sobre familiares de presos, que é um tema ainda bem pouco Sim, pesquisado nas ciências sociais. De onde surgiu a ideia de sim. trabalhar esse objeto e de olhar para esses sujeitos em detrimento de quem está ali na situação de cárcere? Então, Ludmila, de novo, assim, os alunos vão me guiando, né? Assim, eu acho que os alunos são muito importantes, assim, a gente aprende muito com os alunos e é muito importante a gente escutar as demandas dele. Como eu falei antes, quando eu cheguei aqui, tinha uma demanda, né, por trabalhar a questão prisional, da violência, e depois essas demandas foram se ampliando. E, como eu falei, citei o Leonardo Alves, que foi meu primeiro orientando aqui, que hoje ele é coordenador de uma PAC, terminou o doutorado na UNB, com o professor Luiz Roberto Cardoso de Oliveira, e assim, mas o Leonardo, ele foi quem me levou para a prisão inicialmente, a partir do projeto de extensão Cinema nos Bairros, ou Cinema na Prisão. E aí ele trabalhava muito tempo na prisão feminina aqui do Rio Grande do Norte, e ele fez a monografia dele falando sobre encarceramento, sobre algumas questões que então, a solidão das mulheres na prisão, o fato delas sempre acompanharem seus maridos, seus filhos, mas quando eram presas, elas eram abandonadas, né? E assim, Leonardo, o título do trabalho dele, que ele trabalhou na monografia no mestrado, ele trabalhou com amor e solidão na prisão. E aí uma das coisas que ele coloca no trabalho dele é que a ideia do amor tinha sido importante para que elas entrassem na carreira criminal, que é uma ideia contestada por muitos estudos femininos. Não tem agência, que ela é sempre levada pelo homem, não é essa a onda a vibe, né? Que o Leonardo está colocando. Mas essa questão do amor, ela apareceu. E no mesmo momento que ele estava Uhum. negativo, que tinham sido enganadas, etc. E aí, a partir da relação entre esses dois trabalhos, eu falei assim, então o que leva essas mulheres a entrarem na prisão? Né? Eu vou fazer uma pesquisa sobre isso e eu achei que a questão do encarceramento feminino era uma questão importante e ao mesmo tempo eu vi que no trabalho enquanto o José Cavalcante comecei a Juliana, eu acho que deu uma pequena travada.
Oi. Certo. Aí, voltou agora? Voltou. Certo. Então, assim, enquanto o José Cavalcante estava fazendo o trabalho dele, a gente viu algumas familiares sendo presas. Então, assim, eu percebi que é como se as familiares estivessem na fila, na vez para entrar na prisão. E aí eu quis trabalhar justamente com essa circularidade. Aí, por isso, no meu pós-doutorado, eu quis trabalhar com mulheres que entravam com droga na prisão, né? Então, e aí eu queria ver justamente essa passagem de visitante para alguém que é transformada no custodiado, uma pessoa custodiada, e aí traficante, né? Presa em flagrante e com uma série de direitos assim que são violados. E assim, e aí, quando eu fiz essa pesquisa, eu percebi uma série de coisas. Então, por exemplo, quando a gente. Eu entrevistei 18 mulheres lá, foi um campo bastante difícil, porque é complicado entrar no sistema prisional, no Distrito Federal especificamente também. Mas, assim, eu percebi que, por exemplo, tinha casos. Nenhuma das mulheres que eu entrei, elas tinham mais de 20 gramas de maconha, e tinha situações assim verdadeiramente dramáticas, como um filho ameaçado de morte por dívida de droga, que ela precisava levar o dinheiro. E mesmo assim elas são rotuladas como traficantes, encarceradas como traficantes, elas não têm nenhum direito a habeas corpus, são presas em flagrante, às vezes com os filhos no braço, né? Então é uma situação de miséria muito grande que coloca as mulheres assim nas hierarquias mais baixas do tráfico, né? E isso tem reflexo na nossa política hoje, que o encarceramento feminino no Brasil é o que mais cresce comparado com os homens. E, de fato, eu fui percebendo, e com o massacre de Alcaçuz que teve em 2017, como os familiares eles são maltratados pelos agentes penitenciários, porque eles são considerados como se fossem amigos familiares de preso, logo vão ser bandidos. E você tem essa tendência o tempo todo, né? Então, é como se fosse naquela fila, como se você estivesse indo, de certa forma, para o abatedouro. Assim, é questão de tempo. Claro que nem todos os familiares são criminosos, mas são situações de violações de direitos humanos, de desigualdade, de miséria muito complicadas. Aí eu quis trazer essa dimensão para a gente pensar, né, assim, e refletir quem é essa traficante, né? Teve um caso assim, eu não sei se estou me estendendo, mas é um caso muito emblemático que muitas pessoas vão pensar assim, coitada, você está vitimizando essa mulher. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que ela tem agência, que ela teve escolha, mas ela se viu dentro de uma situação muito difícil. Uma mulher, mãe de 10 filhos menores, um filho de vários maridos, sem escolaridade, sem emprego fixo, um filho dependente de crack, que começa a roubar, que é preso e que faz uma dívida de droga na prisão e que ele está ameaçado de morte, de ser esquartejado, se a mãe não levasse R$ 2.000. Né? Então, essa mãe leva, ela não tinha como conseguir esse dinheiro, então ela leva 20 gramas de maconha dentro dela, e aí ela é presa em flagrante. Então, as 9 outras crianças dela a gente não sabe. Quando eu entrevistei ela já estava na segunda passagem pela prisão. E aí, então, era importante a gente refletir sobre essa política de guerra às drogas, a sua eficácia, né, no controle dos miseráveis, e aí com uma grande parcela do encarceramento feminino, e tem consequências enormes para as famílias. Né? O que essas 9 crianças que essa mãe deixou, assim, claro que elas podem ter isso, claro que eu não estou querendo apontar para uma ideia de determinismo, ao contrário disso, mas como o próprio Michel Miss coloca, a gente também tem que levar em conta a dimensão da pobreza, também da miséria e das dificuldades que essas crianças vão passar. A mãe era a única referência. Enfim, né? Então eu quis trabalhar um pouco isso, mas assim, só para concluir, fui motivada pelos meus alunos, né, que trouxeram essas indagações para mim. Ótimo. Antes de eu passar para a próxima pergunta, quero lembrar a todas e todos que vocês também podem enviar perguntas aqui tem um balãozinho com uma interrogação, e será um prazer para nós
conversarmos mais com o nosso público. Então, por favor, mandem as suas questões. Juliana, pensando numa questão que nos motiva muito como editores da Revista de Estudos Empíricos em Direito, é a dificuldade do direito em pensar a pesquisa empírica, né? Ou seja, você mesma destacou isso, como que os alunos do direito, eles vêm achando que eles têm que provar uma tese, né? Ao invés de ver um pouco o que é que o campo, ou o que é que, por exemplo, aquelas decisões judiciais vão dizer para eles. Qual que foi a sua maior dificuldade do ponto de vista metodológico na realização da sua pesquisa de pós-doutorado? Ou seja, de encontrar essas mulheres que antes estavam na fila e que depois vão sendo encarceradas. Essa questão do trabalho empírico para os alunos do direito realmente é muito difícil. Inclusive, eu sugiro um texto da Bárbara Lupetti com Cante de Lima, que ela vai discutir sobre a pesquisa empírica no direito, que é um texto maravilhoso, que vai mostrando, por exemplo, que para nós, cientistas sociais, antropólogos, a gente fala trabalho empírico como se fosse uma coisa simples, como se todo mundo dominasse essa linguagem, e não é assim. A gente também tem que desnaturalizar isso como se fosse um conhecimento compartilhado de uma forma ampla, quando não é. E assim, então os alunos eles têm muita dificuldade, eles chegam com as conclusões já, né? E assim, o que eu vejo também nos alunos de direito é exatamente o que você acabou de falar, Ludmila, eles querem provar uma tese. E nesse sentido de provar uma tese, muitas e muitas vezes eles jogam para debaixo do tapete o que a antropologia vai valorizar, que são as contradições, as vozes discordantes, né? E assim, e às vezes, por exemplo, eu vou dar até um exemplo de uma orientanda minha que a gente estava conversando hoje, que veio do direito. E ela está fazendo uma pesquisa sobre alienação parental. E ela estava falando, olha, mas os meus interlocutores, eles não sabem o que definir legalmente o que é alienação parental. Eu falei, mas não precisa. A gente quer saber o que é alienação parental a partir da experiência vivida deles, do que eles pensam, do que eles experimentam. E eu não quero ouvir a sua interpretação da voz deles. Eu quero que você me traga as narrativas deles. E as narrativas simples, no sentido do não conhecimento das normas legais do direito, né? E assim, então trabalhar com essas vozes discordantes, às vezes para quem vem do direito é muito, muito difícil. E eles querem provar uma tese e fazer um argumento que vai justificar aquela tese. E a antropologia não. A antropologia ela é dinâmica, ela é móvel, porque eu posso muito bem, por exemplo, como eu pensava, posso chegar, como eu cheguei fazendo meu trabalho de campo no pós-doutorado, como a ideia de amor ela não era tão significante assim para as mulheres que eu entrevistei no Distrito Federal, mas isso eu tive que observar a partir da minha relação com elas, das narrativas delas, e do que eu analisei para o meu texto eu tive que trazer as vozes delas. Então, assim, às vezes é muito difícil para os alunos do direito fazer isso, ou, por exemplo, nas entrevistas, na condução das entrevistas, você tem que ter que tomar cuidado para você não impor a sua visão sobre o outro e criar entrevistas que já estão direcionando. Então, assim, a antropologia é muito saber ouvir, né? E isso é difícil para quem quer provar uma tese, quer ganhar uma tese, né? E vai selecionar os melhores argumentos para fortalecer essa tese. Então, assim, é muito difícil. Os alunos sofrem, às vezes se descabelam, né? E a antropologia é uma experiência... Fica como tatuagem, você depois nunca mais vai conseguir ver o direito da mesma forma, né? Então, às vezes é sofrido, né? Tem até um texto que eu dava para os meus alunos, que eu gosto muito do Harold Berman, um historiador do direito, que ele vai falar sobre a crise do direito hoje. Então, eu tinha alunos que só faltavam morrer quando falavam da crise do direito, assim, né? Ficava com raiva, assim, né? Mas então, esse professor, eu não quero mais, enfim. Mas eu acho que é super importante, quando a gente consegue quebrar isso, olha, eu tenho tido trabalhos excelentes, né? E eu acho assim, valorizo muito que os meus alunos, continuem também sendo agentes, né, no campo do direito também, que eu acho que eu falo que eles têm muito poder, né? O poder de decidir sobre a vida das pessoas, de criar um sistema judiciário um pouco mais justo. Eles têm mais interlocução do que a gente como antropólogo.
Mas a gente também, como antropólogo, cientista social, no caso eu estou falando como antropólogo, que eu sou antropólogo, a gente também precisa sair dos nossos muros, né? E aí, por exemplo, e é difícil para a gente, como antropólogo, às vezes sair desses muros né? Então, assim, no meu próprio departamento teve gente que já falou assim, não, isso você está sendo militante, ou você está querendo transformar esse curso num curso de direito, né? Enfim, a gente também, no âmbito do nosso saber ali, a gente também precisa se abrir mais. Mas os resultados têm sido excelentes, dolorosos, muitas vezes dolorosos, mas extremamente enriquecedores, né? E tenho, enfim, tenho muito orgulho dos meus alunos, dos meus orientandos e dos trabalhos que eles têm desenvolvido, né? Enfim. Mas, assim, em termos de dificuldade para eu fazer meu trabalho de campo, lá foi a burocracia, né? Muita burocracia, que você tem que ter um monte de autorização legal, trabalhar na prisão é muito difícil, então eu não tive privacidade para conversar com as minhas interlocutoras, situações assim que me incomodavam muito de vê-las assim horas com a cabeça baixa e com a mão algemada e eu não poder interferir nisso. Então, assim, e a falta de legitimidade que as ciências sociais têm, né? Inclusive para entrar. Às vezes, quando eu cheguei um momento, inclusive, que quase pensei em fazer o curso de direito, porque eu achei que com o curso de direito eu poderia ter uma entrada maior nos presídios, né? E ao mesmo tempo conhecer algumas categorias legais que eu não conheço tão profundamente assim, né? Mas enfim, vou ficar na antropologia, eu acho, mas super importante, super pertinente. Que ótimo, Juliana. Mas é bem interessante porque a Ana Lúcia Pastore conta que a tese de doutorado dela, ela é advogada, né, e direito, que ela era sempre interpelada o tempo todo, né? Ou seja, é como se só quem tem o diploma de direito pudesse falar sobre esses objetos, que são objetos também próprios das ciências sociais, da antropologia, da sociologia e da ciência política também, né? Sim, sim. É uma e é complicado. Por favor. E é complicado, porque às vezes são uma linguagem hermética que a gente tem pouco acesso, né? E aí eu vejo, por exemplo, a diferença entre alunos meus que vieram do direito e que vão fazer, por exemplo, pesquisa com audiência de custódia e um aluno que vem só das ciências sociais, às vezes os alunos do direito eles vão ter determinadas dificuldades, como eu falei agora, em relação à pesquisa, em relação a trazer essas vozes discordantes, mas ao mesmo tempo eles eram muito melhor tratados que os alunos das ciências sociais, eles já sabiam que roupa que eles deveriam usar para ser, enfim, né? Então tem uma série de técnicas e de uma aceitação maior do aluno do direito, mas ao mesmo tempo você fica o tempo todo, né, sendo interpelado se você é do direito ou não é e avaliando esse conhecimento se é válido ou se não é. Mas, enfim, acho que é isso. Que ótimo. A gente já está quase chegando no nosso limite. Então, para a gente poder terminar aqui o nosso bate-papo, minha pergunta para você pensando, fazendo um balanço da sua experiência, você acha que hoje a gente está mais próximo de um casamento harmonioso entre direito e ciências sociais, especialmente antropologia, ou ainda falta muito para a gente chegar nesse ponto? Ou há muita resistência? Olha, bom, eu acho assim que, como eu falei ontem, citando essa palestra que teve um pouco esse movimento hoje, a gente está num momento no Brasil de ataque à ciência como um todo, né? E as ciências sociais, elas estão no auge, no foco do ataque, assim, de uma forma muito complicada. E assim, a gente tem sido muito mal interpretado nas ciências sociais, como se a gente fosse sempre militantes de esquerda, como se nossas pautas sempre fossem ideológicas. A gente está num governo antidemocrático, anti-direitos humanos. Então, em toda a antropologia tem toda um movimento em relação, por exemplo, à luta pela igualdade racial, pela igualdade de gênero, pela preservação, pela garantia de direitos de indígenas, de quilombolas, de ribeirinhos, né? Por dar voz aos presos que não são ouvidos, para que tenha uma justiça menos seletiva. Então, para isso, a gente tem que ver essa justiça na prática e não só na norma.
né? Então, assim, a gente está passando por um momento muito ruim e isso afeta, por exemplo, a adesão de alunos de direito, por exemplo, à antropologia. Às vezes eles não sabem. É assim, às vezes eu dou aula de antropologia do direito aqui na UFRN, então eu tenho um número de alunos que se inscreve que é baixíssimo, assim, 5 alunos, 6 alunos, né? Que é muito pouco. No entanto, por exemplo, eu estou dando uma disciplina de direitos humanos, que aí a maior parte dos alunos de direito é uma disciplina para toda a universidade, mas a maior parte deles é do direito. E aí, quando eles entram nessa disciplina, eles começam, a cabeça começa a ferver, porque eu vou trazendo vários elementos, várias mensagens que a antropologia está colocando, a ideia do relativismo, de se colocar no lugar do outro, da valorização da pesquisa empírica. Aí eu vejo que tem muita aceitação. Inclusive, assim, por exemplo, eu tenho uma turma agora, e esse momento é um momento que os alunos estão muito desmotivados, a gente está com aulas remotas, né? Então, todas as semanas eu boto algum trabalho para eles fazerem. Então, de 60 alunos, 57 alunos têm feito os trabalhos. Ou seja, que mostra o grande engajamento desses alunos e a maior parte é do direito. Né? Só que eu acho que ainda a antropologia ela precisa sair dos seus muros também e ela precisa ganhar mais a sociedade tentando adotar políticas de comunicação mais amplas, dialogando mais com outras ciências, escrevendo em textos do direito, escrevendo em revistas, né, enfim, revistas do direito, dialogando. Por isso que, inclusive, que eu gosto tanto do Enadir, né? Porque ali você tem toda uma perspectiva interdisciplinar ali que está aí colocado o tempo todo, né? Então, assim, eu acho que é um casamento maravilhoso, um casamento muito necessário, inclusive nesse momento atual que a gente está vivenciando, né? Em que vários direitos estão sendo colocados em risco, a própria ideia de democracia. Né? Então, assim, acho que a antropologia pode contribuir muito e o direito também. E eu acho que a antropologia, quando os alunos percebem o que se ganha com a pesquisa empírica, né? Como isso aumenta a visão que o próprio direito, que ele tem do próprio direito, isso assim é muito, muito importante. Então, eu acho que é muito importante, assim, então, quanto mais, se de 50 alunos, 5 alunos vão ser advogados, ou juízes, ou defensores públicos que têm uma consciência melhor de que o direito não é neutro, mas que tem um racismo estrutural que atravessa, eu acho que a gente pode ter um poder de transformação. Então, eu torço muito por esse casamento, mas eu sei que é um casamento difícil, inclusive nesse momento atual que a gente está vivendo, né? Enfim, mas é um casamento muito apaixonante quando ele acontece. Eu sugiro, né, que os alunos se aventurem nessas áreas, assim como eu me aventuro um pouco no direito, às vezes, enfim, né? Alunos do direito também, e aí a forma como escreve também, porque os alunos também têm uma forma de escrever que é muito jurídica, às vezes, que é muito naturalizada. Aí os textos dos alunos vêm cheios de nota de rodapé, enfim, mas é isso, assim, mas é uma experiência muito interessante, muito válida e muito importante. Pois é, eu também acredito muito nessa causa, espero que esse casamento seja cada vez mais frequente, que a gente possa, inclusive, vê-lo cada vez mais aqui na Revista de Estudos Empíricos em Direito. Juliana, agora que a gente vai se aproximando para o fim, eu queria agradecer imensamente a sua participação aqui conosco. Foi um prazer tê-la como primeira convidada das nossas lives, que agora serão bem frequentes, e espero que a gente possa continuar o nosso debate sobre o sistema prisional, que é um tema que nos une do ponto de vista da pesquisa empírica em direito. Sim, e eu queria agradecer muito também, agradecer a todos que ficaram aqui, pedir desculpa pelos problemas técnicos que aconteceram e agradecer você, Ludmila, todos os editores da revista, a Elora, a Vitória, né? Toda a equipe, e dizer assim que eu sou grata também por acolher nossos textos, por acolher a antropologia na revista e construir com a gente um dossiê tão legal e vocês dando todo o suporte. Enfim, muito obrigada também. Foi um prazer e a gente está junto nessa parceria, tentando apaixonar novos casais aí para que novos casamentos surjam aí e que se ampliem. Ok? Mas muito obrigada a todos. Obrigada, Prazer, e aí muito obrigada. E aí fica o convite para o Enadir.
Com toda certeza, estaremos Então, todos lá. gente. Certeza que os nossos espectadores de hoje não vão perder por nada. Sim, sim. E aí a gente está à disposição aqui na Rio Grande do Norte, para quem, né? Enfim, estamos aqui. E sempre construindo essas redes, cada vez mais. Ok? Ok. Muito obrigado a todos, então, e a todas, e uma boa noite para todo mundo. E até logo. Boa noite para todos e especialmente para os nossos assistentes, porque sem eles essa live jamais aconteceria. Tchauzinho, gente. Sim. Tchau, gente. Muito obrigada.